Oi pessoal, então aí continuando o nosso material, eu vou agora integrar a nossa página que já tinha sido criada anteriormente com o nosso banco. Então lembrando que nós estávamos antes colocando as nossas categorias aqui na mão, na variável estática, então nós vamos agora trabalhar um pouco diferente. Em vez de colocar isso aqui de forma estática, nós vamos recuperar do banco, ok? Então eu vou simplesmente levantar aqui a nossa aplicação para ver ela funcionando. Aqui é o nome do nosso projeto. Vamos ver se então acessou aqui a nossa página corretamente. Vamos vir aqui, para acessar o nosso main, pages/main.faces. Então está aqui. Então aqui nós temos a nossa parte onde a gente tinha parado, a parte visual, que nós temos as nossas categorias, só que até então sendo carregadas lá da nossa variável estática. Então eu vou alterar esse código aqui e realizar esse acesso através do nosso banco, ok? Então aqui eu vou retirar aqui esse código, vou deixar isso aqui por enquanto. Então aqui nós já temos o acesso ao nosso repositório. Aqui o Spring já vai injetar para nós a instância do meu iCategory repositório. E a única coisa que eu vou fazer aqui é pegar esse repositório e dar um find all para trazer todas as informações, e guardar aqui nessa variável categories. Beleza? Deixa eu ver aqui se ele já vai pegar. Não pegou, deixa eu recompilar aqui e pedir para ele dar um rebuild aqui no meu projeto. Então aqui pessoal, aqui ele já trouxe para nós as nossas 8 categorias que nós temos lá no nosso banco. Eu tenho aqui de desenvolver também a parte produtos e usuários. Lembrando aqui que a parte de idioma já estava desenvolvido. Então eu tenho aqui ainda faltando desenvolver tanto products quanto users, tanto produtos quanto usuários. Então vamos desenvolver esse carinha, bem dizendo, vamos finalizar aqui a parte de categoria, a parte de adicionar, porque já fica realmente tudo pronto. Então vocês viram que a parte aqui, uma vez que nós tínhamos desenvolvido aquela parte de mostrar os dados usando variáveis estáticas, para alterar, para trazer do banco, foi extremamente simples, muito fácil. Então aí não teve esforço quase que nenhum, beleza? Aqui pessoal, estão faltando ainda alguns campos, vamos adicionar eles aqui também. E alguns actions aqui. Então aqui essa parte aqui está correto. Então na hora que ele carregar a view, ele chama esse método onload. Por que eu carrego aqui o onload, pessoal, e não passo aqui no meu data table a consulta direta chamando método? Porque se eu fizer isso, geralmente quando eu faço o get categories aqui, que eu acesso a minha lista automática, eu acesso ali no meu data table, ele chama esse método aqui várias vezes. Então se eu colocar aqui a consulta direta do meu repositório aqui dentro, ele vai fazer essa consulta várias vezes. Então isso não é indicado, beleza? Por isso que eu faço isso no onload. Então toda vez que a página carregar, eu vou e recarrego para nós
essa lista de categorias, ok? Então aqui no ADD está correto, o delete, value delete, aqui pessoal, eu vou fazer essa primeira aqui do ADD. Então na hora que o usuário clica aqui no ADD, ele já está vindo aqui para nós, nessa páginazinha aqui, para adicionar. Ainda não está voltando. Então eu vou adicionar aqui, pessoal, mais alguns campos, para deixar esse código aqui o mais próximo do completo possível. Então, aqui já tem o ID, o name e description. São só esses atributos. Tá faltando aqui eu colocar alguns Ajax. Então, pessoal, o que é esse código aqui? Na hora que o usuário selecionar uma linha, o que ele vai fazer? Eu vou chamar aqui esse método selectCategory e vou estar passando para nós qual que é a categoria que está selecionada, ou seja, qual que é a linha. Então, na hora que o usuário selecionar aqui uma linha, eu vou passar isso para o servidor, para ele guardar, para ele poder deletar ou fazer algum outro procedimento, beleza? Então esse Ajax aqui, ele vai simplesmente mostrar para mim qual linha que foi selecionada, ok? Esse onComplete aqui é um JavaScript que está sendo chamado, que é o Enable Buttons, que ele vai habilitar as opções de deletar e atualizar dali da minha página. Então vamos ver aqui, ó, dentro do JavaScript, nós não temos nenhum código aqui dentro. Então nós temos de colocar aqui algumas funções. A primeira delas aqui, ó, que é importante, vamos vir aqui, ó, dentro do main.xhtml, e dentro desse main nós vamos colocar aqui o seguinte código. Na hora que carregar a nossa página, ele vai vir aqui e automaticamente ele vai desabilitar para nós todos os botões. Na verdade, como que ele faz isso? Ele vai chamar um JavaScript que vai estar aqui dentro do nosso main.js, que vai desabilitar para nós os botões. O que é esse código de desabilitar os botões? Se a gente for ver aqui, ó, então aqui, ó, estou pegando o botão Update Button e o Delete Button e desabilitando eles nessa primeira função, nesse primeiro JavaScript. Nesse Enable, eu pego os dois botões e habilito eles, beleza? Nesse método aqui, onSelectAlls, eu vou desselecionar, eu vou chamar o método desabilitar os botões e tirar a seleção do meu data table. Então observem que esses nomes aqui, ó, Update Button, é igual aqui, ó, os nomes das minhas variáveis de Update Button e Delete Button. Ou seja, eu vou pegar esse botão aqui, desabilitar ele, pegar esse outro botão e também desabilitar ele. Então, esses nomes aqui, Update e Delete Button, ambos correspondem exatamente a esses dois componentes aqui, esses dois botões. Beleza? Então aqui eu estou habilitando eles, nesse método de JavaScript, e nesse outro aqui eu estou habilitando, ok? E nesse outro aqui eu faço a parte de desabilitar e chamo esse onSelectAlls, que eu vou tirar a seleção aqui do meu data table. Então aqui, ó, então no meu data table, o widget.var, no meu data table, eu vou tirar a seleção na hora que eu chamar esse meu JavaScript aqui. Então a parte de JavaScript, pessoal, é só isso daqui. Eu coloquei só isso daqui só para vocês verem o link entre
o JSF, PrimeFace e o JavaScript, só para vocês verem esse pequeno link. Então, na hora que eu carregar qualquer página, pessoal, ele vai chamar para nós o Disable Buttons. Para quê? Para desabilitar qualquer botão que tenha na nossa tela com aqueles nomes. Beleza? Então, tranquilo, pessoal. Então, aqui, os meus botões. Na hora que eu selecionar uma linha, ele ativa os botões de deletar e atualizar. Ou seja, se eu selecionar uma linha aqui, ele tende a deixar esses dois botões atualizados, mostrando. Se eu não tiver nenhuma linha selecionada aqui, eu tenho de tirar a possibilidade do usuário clicar. Porque se ele tentar deletar um registro aqui, ele tem de obrigatoriamente selecionar a linha, correto? Aqui esse page aqui corresponde ao seguinte: toda vez que eu clicar aqui de mudar uma página, ele vai pegar e desselecionar as linhas. Ou seja, isso evita que, por exemplo, eu seleciono uma linha aqui, um registro, passo para uma próxima página e a hora que eu clicar em deletar aqui ou atualizar, ele pega exatamente a linha anterior que eu tinha selecionado. Beleza? Então é só para evitar esse procedimento. É claro que se eu mudar a página aqui e selecionar um outro item, então por exemplo, se eu fizer isso daqui, ó, e selecionar aqui um item, depois vim aqui selecionar outro, ó, observem que ó, ele manteve a seleção da página anterior. Beleza? Então o que eu estou querendo evitar aqui é isso. Então toda vez que ocorrer o evento de paginar, né, eu vou tirar a seleção das minhas linhas. E a hora que eu tiver uma linha que ela sumiu a seleção, eu vou fazer o que? Eu vou desabilitar os botões. Então se selecionou uma linha, ele habilita os botões. Se perdeu essa seleção, ele desabilita aqui os botões de deletar e atualizar. Beleza? Então aqui ó, esses aqui são os meus 3 Ajax, meus 3 eventos, os meus 3 JavaScripts estão sendo chamados aqui, e aqui eu tenho esses listens aqui. Então eu vou pegar o meu ManageBin aqui e vou passar para ele qual que é a categoria que foi selecionada nesse caso aqui. Aqui, quando ela não foi selecionada, foi quando perdeu a seleção, eu vou chamar esse método aqui, esse listening, e aqui também quando for perdeu a seleção. Então, nos casos que eu paginei ou perdi a seleção de um determinado registro, que por exemplo, é igual estou fazendo aqui agora, tirei a seleção, ele vai desabilitar esses botões e vai informar para a minha aplicação, para o meu ManageBin, que eu perdi a seleção da categoria que tinha sido selecionada. Beleza? Então, eu tenho de colocar esses métodos aqui. Então aqui eu estou colocando a minha categoria, o meu select category, essa variável vai guardar qual que é a categoria que está sendo selecionada no dado momento, e esse ID ele vai ser usado para como chave aqui do meu data table, porque ele precisa como referência para que ele consiga fazer o processo de paginação e identificação dos registros. Beleza? Então por isso que eu estou colocando aqui esse carinha, esse ID. E vou gerar aqui uma método getSet. E aqui, pessoal, eu coloquei então aqui ó, pessoal, aqui esses dois métodos, o onload a gente já tinha, o getCategories e o setCategories a gente já tinha, o getID e o setID nós acabamos de criar, que para mim é a variável ID. E aqui eu estou colocando, pessoal, os seguintes métodos: delete. Então, na hora que o usuário
vier aqui, ó, ele clicar no meu botão, cadê? Aqui tá faltando a chamada do método. Na hora que ele clicar no botão deletar, ele vai chamar esse delete aqui. E o que esse cara vai fazer? Ele vai verificar, a minha categoria foi selecionada? Se ela foi selecionada, ou seja, ela é diferente null, eu tenho de pegar e pedir para o meu repositório deletar aquela minha dada categoria. Beleza? Então é basicamente isso. Eu pego o ID da categoria que foi selecionada e peço para deletar. Bem simples assim. Eu vou até tirar, pessoal, esse método aqui, porque ele não está sendo usado agora, então na hora que eu fizer a referência dele ali, a gente pega e coloca ele. Então aqui, ó, set select category que ele recebe. Então esse Ajax aqui, ó, select category, esse select, a hora que eu seleciono uma linha, ele vai chamar aqui o meu select category, que é esse método aqui, ó. Isso é um evento Ajax, por isso que eu estou recebendo aqui um select event. Então nesse evento aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o objeto que foi selecionado nesse evento e guardar aqui na minha variável select category, ok? Se não tiver ocorrido esse evento e não tiver vindo um objeto, ou seja, ele se for nulo, aí eu só guardo aqui como nulo, beleza? Mas peguei um objeto selecionado, guardo aqui na minha variável select category. E o meu método unselect category, que é esse e esse aqui, esse unselect category, ele simplesmente pega aqui e seta o select category, minha variável, como nula, ok? E esses outros dois métodos aqui são apenas dois métodos de getSet para minha variável select category, ok? Então deixa eu restartar o módulo aqui, o nosso projetinho, para ver se esse código vai funcionar. Então observem, pessoal, na hora que ele carregou aqui, ó, ele carregou a nossa página e tirou a possibilidade de selecionar aqui esses dois botões. Beleza? Então era isso que eu estava querendo. Então na hora que eu selecionar aqui, ó, ele vem e habilita aqui os botões. Se eu tirar a seleção, ó, ele pede a seleção aqui também. Beleza? Então era basicamente para isso que eu coloquei esse código aqui. Agora, esses dois Javas, esses três Ajax aqui, eles fazem basicamente esses eventos que eu expliquei agora. Eu tenho aqui no meu botão de adicionar, ele chama esse action aqui e chama também esse método add de uma outra classe aqui, que é esse category add edit mb. O meu botão de deletar, ele tem simplesmente chamar do nosso código um método no category mb para deletar a categoria que foi selecionada, beleza? Então eu vou vir aqui, ó, nesse carinha, nesse código, e vou chamar no meu category mb o método delete, beleza? Então com isso eu vou estar realizando o procedimento de deletar a minha categoria que está sendo selecionada. Um detalhe, pessoal, é o seguinte. Então aqui, ó, estou chamando esse método delete. Se a categoria é diferente nulo, significa que foi selecionada, eu pego o ID dela e peço para o meu repositório deletar aquela categoria no meu banco. Um ponto importante é, se essa categoria que eu estou tentando deletar, ela tem referência com outra tabela, pessoal, e a gente tentar deletar ela, vai dar um erro. Nesse momento eu não estou tratando esse erro, beleza? Mas seria relativamente simples a gente tratar. Como que seria tratativo? A gente pode colocar um try catch aqui, capturar a exceção que gera aqui no banco e mandar uma mensagem na nossa view. Tranquilo? Com isso a gente já conseguiria tratar esse nosso erro que pode acontecer no banco. Então aqui, pessoal, esse código aqui é basicamente esse. Então eu vou finalizar por aqui e no nosso próximo vídeo eu volto mostrando para vocês a parte de adicionar efetivamente informações aqui no nosso de categorias, ok? Então um abraço, pessoal,
Até mais.